Em One Punch Man, existem 5 categorias usadas para se classificar o quão perigosa uma criatura misteriosa pode ser. Ela pode possuir um nível de ameaça lobo, tigre, demônio, dragão e deus. Cada nível visa identificar o potencial destrutivo de um monstro ou oponente, para assim saber que medidas a associação de heróis deve tomar. O nível de ameaça lobo costuma ser tão inofensivo que alguns heróis classe C já dão conta dele. Mas um nível de ameaça dragão ou deus é algo extremamente perigoso, fazendo com que uma cidade inteira tenha que ser evacuada, ou até chamar todos os heróis classe S para enfrentarem o monstro. Ainda assim, existem vários monstros que não possuem nenhuma classificação oficial, são os níveis de ameaça desconhecido. Geralmente, esses monstros não receberam nenhuma categoria, por aparecerem do nada, sem a associação de heróis saber da sua existência. Então, nós vamos conhecer aqui hoje todos esses monstros que não possuem nenhum nível de ameaça oficial e tentar dar alguma classificação para todos eles. Mas, apesar da gente não conhecer a classificação desses monstros, tem duas coisas que todos nós conhecemos muito bem, que é o botão do like e o de se inscrever. E então, bora deixar o ultra like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, para dar aquela fortalecida, e também pra gente saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, e assim, a gente trazer mais vídeos como esse pra vocês. E antes da gente começar, aquele aviso básico. Esse vídeo vai conter alguns spoilers pesados do mangá. Dito isso, vamos então pro vídeo. Antes da gente começar, vamos relembrar um pouco os níveis de ameaça que existem em One Punch Man. O nível lobo classifica um inimigo ou um grupo que possa oferecer alguma ameaça. Ou seja, esse nível é tão baixo que nem dá pra afirmar se o monstro chega a ser algo a se temer. O nível tigre nomeia os inimigos que oferecem perigo para um grande número de pessoas. O nível demônio é para os monstros que são uma ameaça para uma cidade inteira. Nível dragão é para os inimigos que possuem poder suficiente para dizimar várias cidades. E por último, o nível deus, que é usado para classificar uma ameaça para toda a humanidade. Vamos usar todos esses níveis para tentar classificar os monstros que veremos daqui pra frente. Só tenha em mente que, apesar de um monstro não ter nenhuma classificação, não quer dizer necessariamente que ele seja um ser super poderoso, onde seu poder não poderia nem caber no nível deus. Na maioria dos casos, são só oponentes encontrados de última hora pelos heróis e que nunca receberam qualquer classificação oficial pela associação. Nesse vídeo, também vamos deixar de lado os monstros que foram somente figurantes e que nunca tiveram uma presença significativa no anime ou no mangá. Dito isso, vamos agora conhecer todos esses monstros. Subordinados do Sky King. Os 4 monstros, chamados de Falcon, Eagle, Hawk e Kite, eram os seguidores do monstro chamado Sky King, ou Rei dos Céus, que tinha nível de ameaça demônio. Eles, junto do seu mentor, queriam atacar a associação de heróis. O Rei dos Céus tinha a habilidade de disparar raios de energia da sua boca, que foram capazes de estremecer um pouco a base da associação. E então, provavelmente, seus criados também podiam fazer esses disparos, mas de forma um pouco mais fraca. Porém, todos eles foram mortos em um instante pelo Melzargard, um membro da tripulação de Boros. Já que o nível de ameaça do rei era demônio, então seus servos provavelmente eram de nível tigre, já que eram minimamente inferiores a ele. Alien Seer. Esse alien vidente foi o responsável por dar ao Boros a previsão de que um dia ele encontraria um oponente digno para lutar contra ele. Obviamente, o poder desse alien é a clarividência, o que dá a ele a capacidade de prever o futuro. Porém, além da previsão que o monstro deu para Boros, nunca soubemos o que ele seria capaz de fazer com seu poder de previsão, ou se ele sequer seria alguma ameaça. Por isso, daria para classificar o vidente como nível lobo. Ancient King. O Ancient King, ou Rei Antigo, é um monstro que ficou adormecido por mais de 300 milhões de anos e só veio despertar depois que os outros monstros que também se chamavam de reis foram mortos. Ele é gigantesco e parece muito com o Godzilla, e de quebra, o Rei Antigo até consegue disparar raios de energia da sua boca. O monstro era consciente e dizia que seu objetivo era dominar a humanidade, e para deixar ele ainda mais sinistro, mísseis militares se mostraram completamente ineficazes de causar qualquer dano na pele do gigante. Assim, a Associação de Heróis solicitou a ajuda da Tatsumaki, que matou o monstro em questão de segundos e sem qualquer esforço, utilizando um meteoro.
Mas justamente por ter mostrado uma resistência e um tamanho absurdo, e também pelo fato de precisarem de um herói classe S para derrotar o Lagartão, é provável que o Rei Antigo era, no mínimo, um nível de ameaça demônio. Digo demônio, e não dragão, porque ele esperou que os outros reis morressem para que ele tivesse chances de dominar o mundo, e todos esses reis eram de nível demônio. Então, se ele fosse de nível dragão, ele mesmo derrotaria cada um desses reis. Para quem não sabe, esses outros reis eram o Rei do Mar Profundo, o Rei dos Céus e o Rei do Subterrâneo. Benpatsu. Benpatsu era um humano comum e um participante do torneio de artes marciais na Cidade C. Ele virou um monstro depois de comer uma célula de Orochi ofertada por Goketsu. Sua aparência humana não mudou tanto assim depois que ele se transformou, e ele ainda era capaz de usar as suas artes marciais. Ele já era um homem arrogante, mas ficou ainda mais depois de virar um monstro, subestimando todos os heróis. No entanto, suas técnicas de luta na forma de monstro ainda não conseguiam superar o herói Snack, o herói mais fraco da classe A que se tem notícia. E no fim, Benpatsu foi completamente derrotado por Suiryu. Pelo fato de ele ser mais fraco do que o Snack, é bem provável então que Benpatsu não passasse do nível de ameaça tigre. Rose. Ele também foi um participante do torneio na Cidade C. Rose até tinha um propósito nobre no torneio, onde buscava unir psicologia com lutas de alguma forma. Porém, ele foi derrotado com muita facilidade no torneio. Ele também se mostrou um grande covarde, já que assim que Goketsu ofertou as células de monstro, ele foi o primeiro a correr até elas. Rose ficou maior e mais forte, além de mais amedrontador. Ele até teve força o suficiente para nocautear um homem grande e musculoso, mas isso é toda a perspectiva que temos da sua força, já que em poucos segundos ele foi morto pelo monstro Chose. É evidente que Rose era uma ameaça, mas não tão grande assim, portanto, devia ser um nível tigre. Volten. Ele também foi um dos lutadores do torneio transformados em monstros pelas células ofertadas por Goketsu. Volten era um humano com poderes de eletricidade e foi derrotado facilmente por Suiryu no torneio. Depois de se transformar, ele aumentou sua força física, seus poderes elétricos e sua vingança pela derrota humilhante que o garoto prodígio causou nele. Porém, mesmo depois de se tornar um monstro, Volten ainda não era capaz de se comparar ao Suiryu, que o derrotou com um único chute. Nem sequer conseguimos ver os seus novos dons de eletricidade em ação. Como nem mesmo transformado em monstro, ele teve chances contra os lutadores do torneio, Volten certamente era um monstro de nível tigre. Chose. Mais um humano que também participou do torneio da Cidade C. Ainda humano, Chose já mostrava ser um homem sádico, supremacista, sedento por sangue e violento. Ele mesmo citou que só não matou seus oponentes no torneio porque os jurados não permitiam. Depois de comer uma célula de monstro e se transformar, Chose ganhou super força e velocidade, além de conseguir disparar esferas de energia de seus chifres. Mesmo que ele já tivesse testemunhado a força de Saitama e de Suiryu, ele ainda tinha plena confiança de que poderia derrotá-los, depois que tinha se transformado em um monstro. Claro que isso fez ele subestimar quem não devia. Pelos seus feitos, é possível que Chose tivesse o nível de ameaça tigre, estando bem próximo ali de um nível demônio. Dark Matter Gunner. Esse alien fazia parte do grupo chamado Ladrões de Matéria Escura, que era um grupo de invasores alienígenas comandados pelo Lord Boros. Ele era o atirador da nave, e sua única habilidade notável era o manuseio das armas e nada mais. Dark Matter Gunner era um alien bem covarde, e não sabia fazer mais nada além de ser um artilheiro. Nem mesmo a sua aparência conseguia fazer alguém sentir medo dele. Ele acabou sendo morto impiedosamente por Amai Mask, depois de vários aliens terem sido agrupados como prisioneiros. Pelo fato do monstro ter sido um grande covarde e nem conseguir se virar sozinho sem a nave, podemos considerar que ele era, no mínimo, um nível lobo. Dirt Earthworm. Esse é um monstro que apareceu no OVA 7 de One Punch Man. Apesar de ser uma minhoca como qualquer outra, Dirt Earthworm consegue gerar tremores fortes o bastante para receber a atenção da Associação de Heróis, que de antemão já notificou os moradores da cidade a se retirarem. A minhoca também consegue falar e raciocinar, e seus poderes podiam levantar enormes paredes de pedra, capazes de esmagar vários humanos de uma vez. Porém, a minhoca ficou intimidada pela força do Saitama, e enquanto estava distraída pensando nisso, um pássaro comum apareceu e comeu a pobre minhoca. Esse monstro é um caso especial.
Mesmo que ele tenha um poder aparentemente formidável, até mesmo o herói mais fraco da classe C poderia derrotar Dirt Earthworm facilmente, só de pisar em cima dele. Então, para tentar balancear as coisas, é provável que a minhoca fosse de nível tigre. Dark. Ele é um monstro humanoide que surgiu em uma história paralela de One Punch Man. Depois de se tornar um monstro, Dark desenvolveu uma força física moderadamente forte, tanto que ele era capaz de dobrar frigideiras como se fossem um pedaço de papel. Ao ver sua própria força, ele já começou a traçar os seus planos para fazer a humanidade sucumbir a ele. Porém, acabou que sua força não era nada comparada de outros heróis, e isso fica claro quando ele planeja derrotar o herói Super Alloy Darkshine, mas é facilmente dominado por simples fãs do herói, que possuíam habilidades físicas que superavam facilmente os atributos de Dark, deixando o monstro extremamente intimidado pela força dos outros. Por isso, ele logo desistiu do seu sonho de dominar o mundo. Sua força coloca ele no nível de ameaça tigre, mas bem lá no fundo. Evil Eye. Ele era um monstro gigante e assustador, com uma enorme capa cobrindo seu corpo, o que lembra bastante o visual dos Dementadores do filme do Harry Potter, não lembra? Os seus braços eram recobertos por inúmeros olhos, mas aparentemente ele possuía olhos espalhados pelo seu corpo inteiro. Evil Eye era um humano com poderes psíquicos que se tornou um monstro e integrou a Associação dos Monstros. Todos os olhos do seu corpo são, na verdade, de vários monstros mortos pelos heróis, que o Gyoro acabou fundindo ao corpo de Evil Eye para aumentar seu ódio pelos humanos e fortificar os seus poderes. Seus poderes psíquicos não são nenhuma brincadeira, já que ele tem a capacidade de destruir e levantar prédios inteiros acima do chão. Sua força deixou até mesmo heróis de classe A apavorados. Seus poderes podem até ser surpreendentes, mas como ele não era um executivo da Associação dos Monstros, ele ainda não era considerado forte o bastante pelo grupo. No fim, Evil Eye foi morto sem esforço por Tatsumaki, depois que ela usou seus poderes psíquicos superiores, mas o monstro demorou para morrer. Ele até resistiu aos poderes da garota por alguns minutos. Bom, se não fosse a Tatsumaki ali, o Evil Eye certamente derrotaria todos os heróis classe A ali presentes. E então, ele tinha o potencial de ser um monstro de nível de ameaça demônio, pelo menos. Ele não era de nível dragão, pois se fosse, ele certamente faria parte dos executivos e também não seria mandado ao campo de batalha junto de outros monstros de níveis menores. Fish of Darkness. Ele é um ser misterioso, com a capacidade de se transformar num ser metade humano, metade peixe, ficando com a pele rosa e olhos esbugalhados. Ele surgiu em um OVA do anime. Quando Fish of Darkness surgiu, Saitama ainda estava nos seus primórdios como herói, tanto que ele ainda tinha cabelo. O ser misterioso era o líder de um grupo criminoso, e além de mudar a sua aparência, também podia tirar ovos de peixe pela boca e manusear um chicote com precisão. Naquela época, o Fish of Darkness até deu uma canseira no Saitama, mas ainda assim, o herói conseguiu derrotá-lo. O monstro claramente tinha um nível de ameaça tigre, já que sozinho ele não era capaz de grandes coisas. Giga Kigan. Ele é um ser humanoide gigantesco feito exclusivamente de pedras e rochas. Pelo que Giga Kigan disse, ele ficou adormecido por 1000 anos, juntando energia o suficiente para se vingar da humanidade, que ele guardava muito rancor pelos humanos passarem tanto tempo minerando seus colegas, que são os minérios. Giga Kigan possui força e resistência enormes, e sua única aparição foi em uma aventura paralela do mangá, mostrando como é um dia de folga na vida de Tatsumaki. Seus poderes já foram capazes de destruir montanhas e até resistir à alta temperatura do magma, mas ainda assim, o monstro foi morto pela heroína da classe S. Por ter feito uma aparição tão curta, não temos grandes informações sobre o monstro, mas visto a sua enorme força e que foi um classe S que o derrotou, ele poderia muito bem ser um classe dragão ou um dos mais perigosos da classe demônio. Haragiri. Ele era um humano comum, membro do Conselho dos Espadachins, do qual Atomic Samurai faz parte. Haragiri possui a habilidade de alterar a sua aparência de humano para monstro, ganhando assim os seus poderes. Quando ele se transforma, suas habilidades com a espada ficam ainda melhores, dando a ele velocidade, reflexos e força surpreendentes. Ele abandonou sua própria humanidade, depois de ingerir uma célula de monstro, e ameaçou todos os outros membros do Conselho a fazerem o mesmo. Porém, o vilão ingênuo devia ter tomado cuidado ao ameaçar um herói classe S. Nós nunca vimos o real potencial do monstro em ação, e apesar dele ter sido morto pelo Atomic Samurai, não dá pra dizer se o vilão tinha um poder imenso ou não. Então, ele ficaria entre os níveis Tigre e Demônio. Giant Salamander.
um monstro que também apareceu em um dos OVAs do anime. Seu tamanho, de mais ou menos 2,5 metros, é grande o suficiente para engolir um humano inteiro. E além do mais, ele também pode gerar fortes redemoinhos dentro de lagos. O vilão foi forte o bastante para praticamente brincar com os heróis Mumen Rider, da classe C, e Chain Toad, da classe A. Contudo, apesar de estar dando trabalho para esses heróis, o monstro sequer fez os heróis Silver Fang e Atomic Samurai virarem o olhar, já que eles estavam pescando pelos arredores. A salamandra foi pescada como um simples peixe por Fang e fatiada como manteiga pelo samurai. Visto os poderes do monstro e como ele deu um certo trabalho para um herói classe A e o melhor herói da classe C, daria para considerar ele como um nível tigre, porém sendo um dos melhores. Junior Centipede. Como seu próprio nome já sugere, a Centopeia Júnior é como uma versão mais jovem e simples do monstro Centopeia Anciã, um executivo da Associação de Monstros com nível de ameaça dragão. Esse monstro era uma centopeia comum, que desenvolveu consciência. Ele até tem um tamanho grande, mas passa bem longe do Centopeia Anciã. Além de uma grande força, ele também consegue se locomover com facilidade pelo subsolo, e também pode aumentar de tamanho caso passe por uma troca de exoesqueleto. Pro azar da Centopeia Júnior, ele atacou o filho de um patrocinador da Associação de Heróis, que por acaso estava sendo protegido pelo classe S Metal Bat. O monstro foi derrotado sem qualquer esforço pelo herói. Também não sabemos o real potencial desse monstro, já que ele foi rapidamente derrotado por um herói que estava além das suas capacidades. Porém, com um pouco que vimos no seu ataque contra os humanos, daria para colocar ele no nível tigre tranquilamente. Lord Great White. Ele foi um dos súditos do Rei do Mar Profundo, e depois que o rei foi morto por Saitama e todos os outros súditos foram mortos pelos outros heróis, o Great White se declarou o novo Rei do Mar Profundo. Aparentemente, ele era um tubarão branco comum, que desenvolveu consciência e se tornou um mutante humanoide. Seu tamanho é significativamente grande, e poderia até mesmo devorar vários humanos de uma única vez, mesmo que nunca tenhamos visto isso acontecer. Mais um vilão que também não vimos muito dos seus reais poderes, já que pouco depois de Great White fazer sua aparição, ele foi morto com um único soco do Saitama. Visto seu tamanho, porte físico e até feracidade, o Great White até poderia ser um monstro de nível demônio, mas isso é algo que jamais vamos saber com clareza, já que ele acabou virando sushi. Manako. Uma monstrinha integrante da Associação de Monstros. Manako possui menos de 1 metro de altura e não oferece nenhuma ameaça aparente a ninguém, já que ela também é meio covarde. Seus poderes envolvem seus chifres e seu único olho em sua cabeça. Ela pode apertar o seu chifre esquerdo para ter visão de raio-x ou apertar o chifre direito para ter visão de detecção de calor. Sem pressionar nenhum chifre, ela pode emanar uma luz diretamente do seu olho, podendo ser uma luz fraca ou forte, sendo até mesmo capaz de cegar pessoas temporariamente. Manako foi encontrada ao acaso no subterrâneo por Saitama e Flash Flash, que forçaram a monstrinha a ser sua guia para saírem do local. Mesmo que ela quisesse se livrar dos heróis o mais rápido possível, Saitama a protegeu das intenções assassinas de Flash a todo momento. Depois de conseguirem sair do esconderijo com a ajuda de Blast, Manako até mesmo mostrou preocupação com Flash Flash, depois dele ser derrotado pelo Platinum Sperm. Visto o quanto a monstrinha parece ter emoções humanas genuínas e prefere se esconder em vez de lutar contra alguém, ela é um nível lobo no máximo do máximo. Research Hybrid Monster. Esse monstro surge na história de origem da Tatsumaki de vários anos atrás. Na infância, Tatsumaki estava confinada em um laboratório de pesquisas, onde os cientistas realizavam todo tipo de busca científica com humanos e monstros. Um dia, um desses monstros escapou, destruindo praticamente todo o laboratório. Ele era gigantesco e era considerado uma criatura híbrida. Talvez isso explique seus vários olhos e pernas. A criatura teve força o suficiente para destruir uma cela, mas infelizmente, essa é toda a prova visual que temos da sua capacidade física, porque depois, o monstro foi morto facilmente pelo Blast. Devido ao seu tamanho gigantesco, sua capacidade de destruir um laboratório inteiro e por ter chamado a atenção do herói número 1 da classe S, esse monstro poderia muito bem ser nível de ameaça dragão, mas talvez ele estaria lá embaixo da lista dos monstros dessa classe. Super Custom MK2. Esse monstro, que apareceu somente no anime, era um humano com grande paixão por criar carros customizados. Um dia, ele uniu peças de carros ao seu próprio corpo e se tornou um monstro.
Super Custom mostrou força o suficiente para rasgar um carro inteirinho com suas mãos vazias, e era também incrivelmente alto, tendo pouco mais de 3 metros. Mas além de conseguir destruir um carro, não sabemos mais o que ele é capaz de fazer, já que ele foi um dos primeiros personagens que Saitama matou no anime. A julgar pela sua força, daria para classificar o Super Custom como um nível tigre, sendo que ele até seria bem forte em comparação aos outros monstros do mesmo nível. Supon. Supon era um homem das cavernas que estava congelado por muitos anos. Ele foi descongelado e logo se tornou um vilão, por não conhecer a civilização atual e agir como um verdadeiro homem das cavernas. Sua inteligência era bem podre, mas sua força era assustadora. Supon foi capaz de derrotar vários heróis com facilidade, só com seu poder bruto. Mas, como ele era tão burro assim, ele não tinha qualquer noção de estratégia ou técnicas de combate. E assim, ele foi morto facilmente por Amai Mask, depois dele tentar dar um golpe frontal e impensado no herói. Como ele foi capaz de derrotar vários heróis de uma vez, ele até poderia ser classe demônio, mas como não vimos sua real força em outras ocasiões, e nem sabíamos o rank desses outros heróis, Supon ganha o nível de tigre. Sword Devil Executioner. Um monstro aliado da Associação de Monstros, e que já enfrentou o Atomic Samurai de frente. No subterrâneo, Kamikaze, o verdadeiro nome do Atomic Samurai, estava em uma onda de extermínio de monstros, e todos eles estavam sendo mortos facilmente pelo herói, até que um deles consegue bloquear o golpe de espada do samurai. O monstro, depois desse feito, se considerou um oponente à altura de Kamikaze, e os dois iniciaram um duelo de espadas. Enquanto Sword Devil dava seu máximo, Atomic Samurai atacava e desviava de todos os golpes sem qualquer dificuldade, e não demorou muito para o monstro ser reduzido a pedacinhos de carne. Por ter conseguido bloquear e até mesmo desviar dos golpes de um dos heróis classe S mais poderosos, Sword Devil certamente ganha um nível de ameaça demônio, mesmo que Kamikaze tenha dado o mínimo de si naquela luta. Platinum Sperm. Essa é apenas mais uma das várias formas que o vilão Black Sperm, de nível de ameaça dragão, possui, porém, essa é sua forma mais poderosa. Black Sperm possui a habilidade de criar até trilhões de cópias dele mesmo, e ele também pode fundir todos esses clones, gerando sua forma Platinum Sperm. Nessa forma, ele fica com o corpo de um homem adulto e musculoso, além de deixar o seu corpo brilhando como platina. Essa forma foi o suficiente para nocautear vários heróis da classe A e até da classe S ao mesmo tempo, só com um único golpe do tentáculo em sua cabeça. Sua velocidade conseguiu se equiparar até mesmo com a velocidade da luz do Flash Flash e a hipervelocidade do monstro Garou. O combate entre eles foi tão veloz que em menos de 1 segundo, eles trocaram tantos socos no ar que acabou gerando um fenômeno estranho no céu, semelhante a estrelas, mas na verdade era o brilho da colisão dos golpes dos três. Nessa forma, Platinum Sperm também tem tanta confiança nos seus poderes que até mesmo ameaçou o próprio King, herói que nenhum monstro jamais ousou ameaçar. Apesar da sua força quase incomparável, Platinum Sperm foi derrotado e morto pelo monstro Garou. Como em sua forma base, Black Sperm já consegue ser nível dragão por si só, é provável que sua forma Platinum o colocasse no nível Deus, certo? Bem, na verdade, apesar de tão forte, Platinum Sperm não parece ser uma ameaça à humanidade, visto que um herói classe S que nem era top 10 conseguiu enfrentar o monstrengo de frente. Então, Platinum Sperm pode ser considerado um nível dragão superior, que é um monstro acima da média de poder dos monstros dessa categoria. Centopeia Eremita. A Sage Centipede, ou Centopeia Eremita, é quase como uma forma final de todos os monstros do tipo Centopeia que vieram antes dele. Certamente, a Centopeia Eremita tinha alguma relação direta com o ser misterioso God, já que a Centopeia disse que era leal a God e enfrentaria qualquer um que se opusesse a ele. Ele é ainda maior e consegue fazer tudo o que a Centopeia Anciã fazia, só que de uma forma muito superior. Só para você ter uma ideia, se ela estender bastante o seu corpo para cima e se esticar em direção ao céu, ela consegue até mesmo sair da estratosfera da Terra. Além de ser um dos monstros mais resistentes que já surgiu na obra, a Centopeia Eremita tinha uma habilidade de regeneração assustadora, por meio da qual ela conseguia se recuperar rapidamente de todos os golpes do Metal Bat, fortalecido com seu espírito de luta e do monstro Garou. Porém, no final ela acabou sendo morta pelo Garou, que fatiou ao meio o corpo gigantesco do monstro. Por ser muito superior à Centopeia Anciã e ter alguma relação direta com God, com certeza a Centopeia Eremita pode ser classificada como uma ameaça de nível dragão superior, assim como Platinum Sperm.
Água do Oceano Maligna. Evil Ocean Water, ou Água do Oceano Maligna, é uma nova forma do monstro Água Natural Maligna, que era um executivo da Associação de Monstros, tendo nível de ameaça dragão. A Água Natural Maligna já era imprevisível e aparentemente imbatível na sua forma primária. Nenhum golpe físico ou químico parecia causar qualquer dano nesse monstro, já que o corpo dele era 99% água, sendo o 1% seus grandes olhos humanos que boiam livremente dentro dele. Quando os discípulos do Atomic Samurai tentaram enfrentar esse monstro, eles ficaram apavorados com a possibilidade dele entrar em contato com o oceano, já que o monstro ficava ainda maior e mais forte conforme absorvia água, e no fim, isso acabou acontecendo. Seus olhos humanos ganharam um tamanho colossal, do tamanho de um navio, e seu corpo parecia ser um enorme tsunami. Sua manipulação da água ficou ainda mais poderosa. Ao ficar tão grande quanto a centopeia eremita, o monstro consegue disparar um jato de água com uma pressão forte o bastante para criar uma enorme cratera no chão. Além do mais, o monstro também pode alterar a composição química da água no seu corpo. Caso ele absorva a gordura de seres vivos, ele pode espalhar essa gordura pelo seu corpo, contaminando a água. Agora, imagine essa criatura possuindo o oceano inteiro e ainda contaminando ele com gordura. Acho que daria para dizer facilmente que esse monstro poderia ser um nível de ameaça dragão superior, não? Sem dúvida, esse monstro foi um dos mais assustadores que já apareceu em One Punch Man. Ele só não deu tanto trabalho porque o Saitama não poupou esforços e deu logo um soco sério no bicho, supostamente matando ele. God. Definitivamente o monstro, com M maiúsculo. Não se sabe se esse ser é de fato um deus, mas ele já provou, com suas poucas aparições, de que ele é a maior ameaça já vista em One Punch Man. Ele consegue conceder poderes às pessoas e também pode tomar eles de volta junto com suas vidas. Ele fez tudo isso com o Imperador Mendigo e também com o Garou recentemente no mangá. Essa entidade também consegue entrar na mente das pessoas e fazê-las enxergarem coisas a ponto de deixá-las insanas, como ele fez com a Tatsumaki ao tentar se passar pelo Blast, e com o Garou ao aparecer na forma do Silver Fang. Além disso, uma das maneiras de se comunicar com God é através de pesados, porém pequenos cubos negros, que aparentemente estão espalhados pelo mundo e sendo procurados pelo Blast. O God também mostrou que pode assumir diferentes formas, já surgindo como uma rajada de vento que formava sua silhueta, ou mesmo como uma figura humanoide composta por carne e ossos. Não se sabe ao certo qual é sua forma física real, se é que ele tem uma, né? Talvez essas aparições fossem apenas projeções imaginárias na mente da pessoa que ele queria se comunicar. Então, mesmo que ele esteja aparentemente selado em outra dimensão, ele ainda pode se comunicar com outros na Terra, sem nenhum problema. O Blast ainda afirmou que o God estava perto de romper uma barreira dimensional, e inclusive nos últimos capítulos do mangá, deu para ver seus pés gigantescos saindo de algumas fendas dimensionais e caminhando livremente sobre o local. E uma coisa que deu para perceber é que o God pode escolher quem pode ou não ver a sua imagem, pois os heróis em cena apenas viam as fendas dimensionais como tempestades, mas sem ver os pés de God saindo delas. Ainda não sabemos o que God quer, ou qual a verdadeira capacidade dos seus poderes, mas nos acontecimentos mais recentes do mangá, deu para ter um gostinho do que essa entidade é capaz. Com apenas uma fração dos poderes de God, Garou já foi transformado em um monstro incrivelmente poderoso, que aguentou vários socos sérios do Saitama e que pode ser considerado nível de ameaça deus fácil. Agora imagina o God com força total. O fato é que, sem dúvida alguma, God é um monstro de nível de ameaça deus, tão somente pela sua presença ameaçadora e pelos seus poderes que possui, metaforicamente, um universo de possibilidades inexploradas. Na verdade, pode ser que o God seja até mesmo uma ameaça acima do nível Deus, que traz perigo não só para a nossa dimensão, mas para muitas outras do universo de One Punch Man. Agora, só nos resta esperar para ver o que esse monstro é verdadeiramente capaz de fazer, e se ele vai ser forte o suficiente para bater de frente com o nosso carequinha. E assim, encerramos os nossos vídeos falando sobre todos os níveis de ameaça presentes em One Punch Man. Como puderam ver, mesmo não tendo um nível de ameaça específico, um monstro pode ser tanto um fracote quanto um ser celestial com poderes imensuráveis. Isso só nos mostra a enorme variedade de vilões que o One Punch Man oferece, com um leque infinito de possibilidades. Por isso, mesmo que achemos que nada mais é capaz de nos surpreender no mangá, talvez a gente mude de ideia, depois de poucos novos capítulos lançados. E aí galera, qual desses monstros você achou mais interessante?
concorda com o nível de ameaça que demos pra eles? Acham que Gods tem força o bastante pra derrotar o Saitama? Ou ele vai ser só mais um inimigo ordinário pro Careca? Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia juntos e bora aumentar essa comunidade fã de One Punch Man e também trazer novas pessoas aqui pro Ultra Nerd, que tal? Enfim, muito obrigado Ultra Nerds, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, valeu!